carta de Donald Trump para Alexandre de Moraes foi vazada. E nessa carta, que eu já vou mostrar para vocês, o Trump dá uma aula de direito para Alexandre de Moraes e humilha o ministro, olha, como poucas vezes ou talvez nunca nós vimos acontecer. E isso que o ministro Alexandre de Moraes ele não cansa de ser humilhado nessa semana. Primeiro foi o antigo professor de direito constitucional dele, que detonou os abusos de Moraes, do STF, em um artigo, como eu mostrei para vocês aqui no canal, e eu vou deixar o link na descrição e também o vídeo no final para você ver porque é imperdível. E agora vazou a carta do próprio Trump pro Moraes. E olha, gente, eu vou te dizer, é vergonhoso, é vexatório. Se eu fosse o Moraes, eu ia procurar um buraco no chão aí para me esconder, ou então ia cavar um buraco de tanta vergonha. Eu vou mostrar para você duas coisas nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, vamos ler juntos os trechos mais importantes dessa carta do Trump pro Moraes. E no final eu vou te trazer um comentário imperdível para você, que foi feito por analistas da CNN e que é a cereja do bolo desse nosso vídeo. Porque os jornalistas, você vai ver que eles ficam ali perplexos, constrangidos, até sem jeito com a voadora que o Trump deu no Moraes. Vamos agora então direto para o primeiro ponto com a leitura da carta, que trata das ordens ilegais do Moraes para Rumble. Olha o que o Trump disse para o ministro Alexandre de Moraes, falando, olha o que você exigiu aqui, ó. Você exigiu, Moraes, bloquear contas associadas a uma pessoa identificada na plataforma de mídia social da Rumble. Você exigiu suspender a transferência de pagamentos para essa pessoa. E ainda forneceu ao Tribunal Brasileiro informações sobre transferências de pagamentos previamente efetuados para essa pessoa. Detalhe, pessoa residente nos Estados Unidos. Empresa dos Estados Unidos, a Rumble. E aí ele segue. Essas supostas determinações a Rumble são feitas ainda sob ameaça de sanções monetárias e de outras penalidades. Vejam, gente, que interessante aqui, ó. Os americanos, eles chamam as ordens de Moraes de supostas determinações. É assim que o Trump chama as ordens de Moraes. Mas, Deltan, por que supostas determinações? Por duas razões. Primeiro, porque são inacreditáveis. É difícil acreditar que o ministro faça isso. Então ele fala, ó, suposta ordem, porque não pode nem ser verdade que você teve a coragem, a pachorra de mandar uma ordem tão ilegal como essa para os Estados Unidos. E, em segundo lugar, eles usam essa expressão supostas ordens porque elas não valem nada nos Estados Unidos. Elas e nada são a mesma coisa lá, elas sequer existem para o direito americano. Eles usaram deliberadamente o termo supostas para deixar bem claro isso para o Alexandre de Moraes. E olha, gente, que porrada! A pessoa que o Moraes queria bloquear lá nos Estados Unidos é, obviamente, o Alan dos Santos, como a gente já sabe. E vamos seguir agora que a humilhação só piora, cada vez fica mais forte. Olha aí, ó. O Trump dizendo aqui para o Moraes, nós não nos posicionamos quanto à aplicabilidade das várias ordens e demais documentos judiciais que ordenam que a Rumble atue dentro do território brasileiro, o que é uma questão aí de direito brasileiro. No entanto, na medida em que esses documentos ordenam que a Rumble realize ações específicas nos Estados Unidos, respeitosamente, olha a elegância aqui, respeitosamente informamos que tais determinações não são ordens judiciais execuíveis nos Estados Unidos. Meu caneco, gente. O Trump só faltou chamar o Moraes de estagiário de direito. Ou melhor, talvez de ministro reborn ou juiz reborn, porque é infantil o que ele fez. É infantil, é um juiz fake, não sabe o básico de direito. E que porrada que foi essa, hein? Gente, olha o didatismo dessa carta, com o Departamento de Justiça americano praticamente tendo que ensinar o beabá de como a lei funciona, do que o Moraes pode ou não pode fazer, como se os Estados Unidos fossem, sei lá, um professor paciente e o Moraes fosse um mau aluno diante desse professor. E vai ficando cada vez mais humilhante. Olha aqui, ó. Segundo o direito internacional consuetudinário, ou seja, segundo os costumes internacionais que valem como direito entre os países no relacionamento entre os países, um Estado não pode exercer jurisdição ou aplicar a lei dentro do território de outro Estado sem o consentimento desse Estado. Gente, isso aqui é básico, básico, qualquer aluno de direito sabe disso, é óbvio demais. Chega a ser constrangedor o Departamento de Justiça americano ter que ensinar isso para um ministro de uma Suprema Corte brasileira. Os demais ministros do STF deveriam se envergonhar de ter um colega que leva um pito, uma mijada e devida dessas aqui, sobre conceitos da lei mais básicos que existem, conceitos do direito internacional, conceitos básicos do relacionamento entre os países, e tem que levar essa lição de alguém de um outro país. Que absurdo!
E vamos avançar aqui porque a carta só fica melhor, vai piorando para o Moraes e, consequentemente, vai melhorando para a gente, porque aí, pelo menos, a gente se diverte. Olha aqui. Para executar uma sentença civil estrangeira ou outra ordem judicial estrangeira em matéria civil nos Estados Unidos, a pessoa que busca executar essa ordem lá nos Estados Unidos, geralmente, olha a educação, geralmente, Moraes, precisa iniciar um processo judicial nos Estados Unidos para reconhecer e executar a ordem estrangeira perante um tribunal competente lá nos Estados Unidos. O tribunal americano, então, aplicaria a legislação aplicável e decidiria se ordena ou não a concessão da medida solicitada contra uma parte sobre a qual o tribunal americano tenha jurisdição. Olha, para alguém que trabalhou como procurador da República por 18 anos e que coordenou a maior operação de combate à corrupção da história, que foi a Lava Jato, é constrangedor até para mim ler isso aqui. Por quê, Deltan? Porque, gente, até a Lava Jato, o número das cooperações jurídicas internacionais que o Brasil havia feito com outros países era relativamente aí pequeno. Mas depois da Lava Jato, esse número explodiu. Foram mais de 1.000 cooperações, sejam elas ativas, quando a gente pedia auxílio de algum outro país, fossem elas passivas, quando um outro país pedia ajuda aqui do Brasil. E a gente sempre seguiu a lei, sempre seguiu o que o Trump está falando. Se a gente tinha que fazer alguma coisa no exterior, a gente pedia para o Departamento de Justiça americano, pedia para a Justiça americana, a gente ia lá e submetia isso para outro país. Eles tinham que validar. Essas cooperações eram pedidos de quebra de sigilo bancário e fiscal, de bloqueio de contas em paraísos fiscais, de entrega de documentos, de colheita de depoimentos e testemunhas, ou até de prisão, busca e apreensão, deportação. Então, ler isso aqui, gente, é absolutamente constrangedor, porque todo mundo que atua nessa área sabe disso. Isso aqui é o básico. A gente fazia esse tipo de pedido todos os dias na Lava Jato. E Moraes também sabe que é assim que deve ser feito. O Moraes, ele foi do Ministério Público antes de ir para a política, antes de ele virar ministro do Supremo. Então é constrangedor porque mostra que o ministro, mesmo sabendo, ele decidiu violar a lei mesmo assim. E isso é mais uma evidência do abuso de poder judicial, do abuso de autoridade do Moraes. Isso aqui é uma prova adicional das ilegalidades do ministro apresentada diretamente perante os Estados Unidos. Chega até a ser triste que a gente tenha alguém assim no Supremo Tribunal Federal. E vamos para o último trecho da carta que eu quero destacar aqui com vocês antes de a gente assistir aquele vídeo imperdível da CNN. Nesse trechinho aqui da carta, o Departamento de Justiça ele faz um alerta a Moraes de que mesmo que ele tivesse enviado as decisões pelos canais corretos, obedecendo à lei, elas dificilmente teriam sucesso lá, dificilmente seriam implementadas nos Estados Unidos por conta das leis americanas que protegem a liberdade de expressão. Olha isso aqui, ó. A legislação dos Estados Unidos prevê várias bases para o não reconhecimento, ou seja, para não reconhecer lá nos Estados Unidos uma decisão judicial brasileira ou de outro país, que podem incluir essas razões. O devido processo insuficiente, ou seja, violações ao devido processo legal, não teve um processo adequado, não teve uma incitação, não teve uma intimidação, como aconteceu, aliás, no caso Alan dos Santos, ou ainda segue aqui a carta, a incompatibilidade com a legislação americana que protege a liberdade de expressão. Ou seja, eles não vão lá ficar calando a boca das pessoas. A democracia não permite isso, só aqui essa democracia é relativa aqui ao Brasil. Aí ele segue dizendo, as ordens do Tribunal Brasileiro não são executáveis nos Estados Unidos sem a abertura e sucesso em procedimentos de reconhecimento e execução perante tribunais americanos. Gente, essa com certeza foi a maior e pior humilhação da história do ministro Alexandre de Moraes. Por isso que ele não divulgou a carta depois de ter recebido, ele ficou com vergonha. E como se fosse pouco, vamos agora para o vídeo imperdível que eu prometi para você, que é o vídeo da CNN, com os analistas Caio Junqueira e Lorival Santana absolutamente sem jeitos, perplexos, constrangidos com essa carta. Dá uma olhadinha aqui comigo porque vale muito a pena. Olha aí. Lorival, é normal isso? Isso, um governo, Departamento de Justiça dos Estados Unidos mandar uma... É normal? Enfim, a carta inteira, né? Ela tem vários, quase que uma aula ali, né? Querendo falar, Alexandre de Moraes, você tem que agir assim, não da forma como você está agindo. Eu queria saber se na sua experiência toda é comum ver isso. Cara, já tava rindo na pergunta, assim, ó. Cara, assim, veja bem, tem uma aula ali, né? É comum ver uma aula. Vamos ver, Lorival, conta aí pra gente. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apuração. Você usou aí elegantemente o plural majestático, mas foi você que conseguiu.
a carta que é importante para a gente entender em que lugar nós estamos nessa situação entre Estados Unidos e Brasil. Sim. Eu nunca vi isso, principalmente em se tratando assim, de dois países que são parceiros, né, que têm uma boa relação e que são duas democracias, né? Os Estados Unidos, eles costumam tratar dessa forma ditaduras contra as quais eles têm uma série de críticas públicas já e tal. Essa é uma reprimenda. Eles colocaram o advérbio respeitosamente, mas é uma reprimenda direta, né, assim, e isso eu acho bastante grave do ponto de vista diplomático. É evidente. Dá uma olhadinha. Repete só aqui 5 segundinhos aqui, ó. Olha aí, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Dessa forma, ó. Ditaduras... Tratam assim quem? Quem que os Estados Unidos está acostumado a tratar assim? Até pigarreou ali, até se engasgou. Gente, se é assim que os Estados Unidos se dirigem a ditaduras, o que isso diz sobre nós aqui no Brasil, hein? Me conta aí nos comentários que eu vou parar por aqui hoje.